Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio onde a gente continua contando essa história, vamos dizer, no mínimo curiosa, né, da vida da Esther. E aí a gente vai saber, será que ele foi embora? E aí, Esther? Será? Conte pra nós como essa história se desenrolou. Gente, quem não viu o episódio anterior, por favor, volta lá. Importantíssimo que vocês entendam como a história está se desenrolando para que você compreenda tudo que a Esther vai contar para nós aqui neste, tá bom? Gente, assista o episódio anterior e nesse episódio vocês podem perceber que eu já começo até com uma voz mais séria. Por qual motivo? O episódio anterior e esse episódio é desafiador até para contar para vocês, e eu só consigo fazer isso agora porque eu sinto que a cura veio de dentro para fora. Então, assim, vão vir emoções? Vão. Porém, no desenrolar aqui de tudo que eu vou contar para vocês, vocês vão compreender o quão desafiador é compartilhar essa história. E que isso realmente está sendo feito por um pedido sobrenatural e não porque eu, Esther, fiz essa escolha. A gente não tem dúvida o quanto deve mexer com você, né? É como se a gente estivesse tocando numa ferida, né? Que doeu tanto. É uma ferida. É aquela ferida que ela cicatriza, porém ela está lá. Ela existe. Ela existe. Né? E assim, é aquilo que a gente fala, você conhece um soldado pelas feridas de batalha, né? Exatamente. Então você vai olhar para aquele soldado, você vai saber que ele passou por uma guerra. São as marcas, vai né? ter as cicatrizes. Então, essa ferida de tempo em tempo, ela ainda dói um pouquinho. Dói. E as cicatrizes estão aqui. E eu olho para essas cicatrizes dia após dia e eu mesma falo para mim, você venceu mais uma batalha. E é dia a dia, né, Esther? É dia a dia. É dia a dia, porque são altos e baixos, né? As emoções, elas vêm, elas voltam, e você as domina, você consegue se desenvolver emocionalmente muito bem dentre as emoções, mas elas existem, né? Eu falo assim, não é nem a questão do dominar as emoções, né? É o gerenciar. Porque quando você domina, você coloca sobre ela algo assim, você não vai sentir isso, né? E elas vêm, né? E o gerenciar, na verdade, é quando aquela ferida dói, aquela emoção vem, é importante que você deixe ela vir. É importante que você sinta a dor naquele momento, porém que você gerencie. Que você escolha ficar por quanto tempo naquela dor. É o equilíbrio, né? Essa dor vai ficar aqui, me ferindo por quanto tempo? Porém, é importante eu sentir ela no momento em que ela está doendo. Porque não dá para negar a existência, né? Ela existe, a ferida existe. É exatamente isso mesmo, gerenciar. E é isso, vocês vão lembrar que nós fechamos o episódio com ele dizendo que iria embora. Eu estou indo embora de casa. Exato. E aí você contou pra gente que vocês conversaram, né, ali logo no período da manhã e que não tomaram uma decisão ali na hora, encaminharam as crianças, como eu não né? entendi essa ação dele, né, que pra mim, assim, veio de repente. Eu falei que nós deitamos de um jeito e eu acordei de outro. Exato. Eu falei para ele, não, eu entendo que você não está bem, vamos sair, resolver, cuidar das nossas coisas e depois a gente conversa sobre isso. E aí nós saímos, ele saiu, foi cuidar das coisas dele, eu também fui cuidar e eu fiquei com isso o dia todo na minha cabeça, né? E buscando compreender, entender o que estava acontecendo. E nós não falamos nesse dia, não conversamos. Quando chegamos em casa à noite, nós temos um espaço, uma sacada na parte de cima da casa. E nós assentamos ali, os dois, na cadeira, e fomos conversar. E eu falei, o que está acontecendo, né? Como assim eu vou embora? E aí ele começou a trazer algumas questões para mim sobre cansaço, eu estou muito cansado.
Certo. Eu estou muito fadigado e eu não sei o que fazer, eu não sei se é realmente aqui que eu quero estar. Eu não estou bem. E eu lembro que nesse dia eu propus para ele, vamos começar então um tratamento, né? Vamos começar uma terapia. E ele até mencionou, eu já faço terapia, né? Porque ele já estava fazendo. Eu falei, não, vamos fazer então, vamos ver outra forma de te ajudar, porque você não está bem, né? Intensificar de outras formas, né? Vamos ver outro meio para te ajudar. E se é cansaço, tira um tempo para descansar então. Descansa, né? Deixa tudo que está fazendo, tira um tempo para descansar e depois a gente conversa sobre isso. Que é aquela frase, né, que me veio aqui você falando, se você está cansado, aprenda a descansar e não a desistir. Isso, né? Quando, geralmente, grandes empresários, pessoas que administram muitas coisas, passam por esses estresses. Isso faz parte. Isso faz parte. E aí é importante o quê? Hoje, trabalhando com desenvolvimento emocional, a gente sabe que agora é até uma regra, uma norma, né? Isso. Da NR1, as empresas oferecerem para os seus funcionários o tratamento de saúde mental e emocional. Exato, no mundo empresarial, né? Porque isso é natural de acontecer. É natural. Então, assim, eu sempre digo que tá sobrecarregado, pesou muito a responsabilidade, aprenda a descansar sem desistir ou abandonar tudo que você está fazendo. Tem hora que você tem que deixar tudo na mão de pessoas responsáveis e falar, ó, eu vou tirar 30 dias, 60 dias, 90 dias off. Isso, delegue, né? Comece a delegar, por isso é importante você ter pessoas a seu lado, né, a rede de apoio, para que você possa fazer isso. E na minha mente eu pensei, ele está extremamente cansado, e uma estafa mental, né? E é natural que esteja, porque nós vínhamos de uma jornada intensa, né? Crescendo empresa, crescendo patrimônio pessoal, criando família. Eu falei, é natural que ele esteja sobrecarregado e sim, precisa de um descanso. Foi por isso que nessa conversa eu falei, não, essa decisão não precisa ser agora. Né? Essa decisão, isso que você está falando não faz sentido. Vamos, né? Vamos tirar tempo para descansar, descansa, reflete sobre tudo que você está falando e depois a gente senta e conversa novamente. Exato. Porque aquela fala dele para mim, quando eu ouvi aquilo, que foi a primeira vez, eu estou indo embora, aquilo para mim, gente, foi um choque assim. Você imagina assim, você pegar um tijolo e deixar cair na cabeça de alguém. É um baque, né? Assim, uma coisa... Para mim foi aquilo. Eu falei, meu Deus, assustadora. O pai dos meus filhos, ele tá num estresse tão grande que tá querendo desistir da própria família. Exato. Vai largar tudo por cansaço e eu não vi isso. Então eu tomei aquilo como responsabilidade minha. Sua, né? Eu falei, poxa vida, o que eu posso fazer, né? Como sempre a Esther, o querendo espírito agir. de... como que fala? De salvadora desde criança, lembra? Sim. De defensora. Sim, e de cuidar, né? De cuidar, tanto que o meu arquétipo é de cuidadora, né? Então, assim, isso me vem muito forte. Quando eu percebo os meus queridos sendo afligidos por algo, o meu senso de cuidado, ele vem muito forte. E aí você traz pra você, o que eu vou fazer? E aquilo veio pra mim como entre a vida e a morte. Eu falei assim, para tudo, agora olha pra ele e vamos socorrer, porque uma fala dessa precisa de toda a atenção voltada pra ela. Algo muito ruim tá acontecendo. É uma crise severa, né? E foi a primeira vez que eu ouvi isso vindo dele. Sim. Né? Te assustou. Então eu falei assim, o que está acontecendo? Durante todo o nosso relacionamento, eu sempre fiz muito essa pergunta, está tudo bem? Tem algo que você quer compartilhar? Tem algo que eu preciso saber? Como que você está? Isso eu sempre fiz. Então sempre foi algo presente, né? Esse diálogo ele fazia parte. Eu sempre fiz essas perguntas. E aí nesse dia, sentados ali na cadeira, eu falei com ele, eu falei, não, isso é cansaço. Não tome decisão agora, porque você não está no estado mental adequado para essa decisão. Sim. Você acabou de falar que está muito cansado, então tire tempo para descansar. Perfeito, exatamente. Descansa, resolve o que você precisa resolver com você mesmo, com o seu cansaço, e depois a gente retoma e conversa. Entende como, né, ter a melhor decisão aqui. A melhor decisão a partir daí. E eu lembro de um semblante muito triste, ficou assim muito triste, meio que inconformado. Eu falei, vamos procurar um outro médico, uma outra ajuda médica.
não fez muita questão, não quis muito a ajuda nessa parte, principalmente emocional. Falei, vamos olhar para suas emoções, para sua saúde mental, emocional. Eu acredito que você está precisando de apoio nessa área, né? Porque eu já estava trabalhando nessa parte. Sim. Eu falei, não tem que ser necessariamente comigo e nem é indicado que Não, seja, né? A gente vai sim. em outro especialista. Exato. Mas não fez muita questão, não quis fazer. E aí só falou para mim, eu vou tirar tempo para descansar, Ah, tá. né? Fazia sentido, né? E eu apoiei 100%. Eu falei, ok, então tire tempo para descansar, faça isso, eu vou estar aqui com os meninos. E tire o tempo que for necessário para você descansar. Perfeito. Vou ficar aqui na retaguarda, né? E eu cuide de estarei você. aqui, né, te esperando você descansar. Tira esse tempo off. Perfeito. E aí, me vem, assim, muitas lembranças, né? Nesse tempo off, ele falou para mim, eu vou viajar para que eu desligue a minha cabeça, Sim. eu vou estar realmente off. Sim. E eu ali com todo aquele desejo, aquela vontade de Ajudar, né? Vê-lo bem, Cuidar. de cuidar, de melhorar. Falei, vai. E a gente conversa por telefone, por mensagem. Inclusive, era quase final de ano. Final de ano. Saiu um pouquinho antes do fim de ano. E eu falei, nós estaremos aqui. Sim. Conte comigo. Conte comigo, o que você precisar, nós estaremos aqui. E ele saiu. Eu fiquei com as crianças. Chegou, era mais ou menos novembro. Aí já entramos dezembro. Nós passamos o Natal junto com a minha família, né? Certo. Eles vieram, nós passamos junto e ele não estava presente. Não estava estava. no momento off. Uhum. E passamos o Natal sozinhos, passamos a virada do ano sozinhos, né? Meus filhos, minha família. E na minha cabeça, ele estava no tempo off, descansando. E aí, como eu sempre falo que Deus, ele é o meu guardião e ele nunca falha. Eu estava um belo dia aqui em casa. Nisso eu estava falando com ele por mensagem, havia organizado um presente, mandado um presente. Vez ou outra eu ligava, porque eu busquei ficar o mais distante possível para que ele realmente tivesse esse momento de conexão e realmente descansasse. Com ele mesmo, né? Tivesse um momento dele. Vocês vão lembrar que para mim, que eu mencionei no episódio anterior, uma coisa muito valiosa para Esther é a palavra. Exato. Né? Sim. E sendo que era o pai dos meus filhos, a pessoa que vivia comigo, a confiança era 99,9%. Então, se eu estou cansada, eu vou tirar um tempo para descansar. Ok, vá com Deus. Eu vou descansar. Eu estou confiando em você. Exato. Essa é a Esther. Eu sou muito assim, né? Então, um belo dia eu estava aqui em casa, já tínhamos passado o Natal, o Réveillon. E alguém me ligou de um estabelecimento onde a gente tinha parceria como empresa. Certo. E essa pessoa mencionou assim, você deixou liberação para tal pessoa ter acesso? E eu mencionei, não deixei liberação. Ah, mas tal pessoa esteve aqui pedindo liberação. Eu falei, quando foi? Que hora foi? E aí ela falou, foi tal dia, foi tal hora. Eu falei, interessante. E aí eu fiquei, né, com essa interrogação. Aí não falei nada, não liguei, porém o meu coração ficou aflito. Já apertou, né? O meu coração ele ficou aflito, eu entrei em angústia. E aí eu fui orar. Sim, você entendeu que algo não, já aí estava errado. Aí eu orei e falei assim, Senhor, o Senhor sabe que na minha sinceridade eu estou fazendo tudo o que eu sei para apoiar ele, o pai dos meus filhos. Porém, eu sinto que algo vai muito mal. Você já teve essa sensação aí. Eu sinto que algo vai muito mal. E tudo foi por meio dessa ligação? Ou você já estava com essa sensação antes? Até então, essa ligação
Foi o que te trouxe essas desconfianças. Essa ligação foi o que despertou em mim a interrogação de por qual motivo essa pessoa pediu liberação nesse dia, sendo que ela não estaria aqui, essa pessoa. Entendi. Né? E essa pessoa era uma mulher. Uhum. Ela não estaria aqui, não era para estar aqui, e está pedindo liberação para fazer parte desse estabelecimento no qual a gente tinha parceria como empresa. Entendi. Então eu entrei em angústia e aí eu falei, algo vai muito mal. Aí eu orei, né? Orei, falei com Deus e senti no meu coração assim, pega seu telefone e liga para essa pessoa. Eu peguei o telefone na hora e liguei. Entendi. E aí quando eu liguei, a pessoa não atendeu. Sim. Aí eu senti de novo, agora pega o telefone e liga para ele. Certo. Eu peguei o telefone e liguei. Ele também não atendeu. E se tinha uma coisa que ele praticamente não fazia, era não atender as minhas ligações. Sempre te atendia, né? Então ali eu já entendi que algo estava errado. Algo estava errado. Ah, então esse movimento já te trouxe mensagens e desconfianças, né? Exato. E aí, a hora que eu já entendi isso, eu já mandei uma mensagem para ambos e só mandei uma mensagem assim, eu sei o que está acontecendo. É como se assim, Deus tivesse me falado, é isso, sabe? Deus colocou na sua frente, né, a situação e você já entendeu. Por isso que eu falo assim, gente, nós já ouvimos muito aquele ditado, a mentira tem perna curta. Ah, e né? Como tem? Não há nada que você faça encoberto que não será descoberto diante de todos. Uma hora virá à luz. Como que jeito? Essa ligação vir do nada. Do nada, né, Nunca Esther? haviam me ligado para isso. Nunca. Então, assim, não pense você que você vai brincar. Você pode até brincar o tempo que for. Mas a hora de ser descoberto e de tudo vir à tona vai chegar. Sim. E talvez você pode vir a perder tudo que você construiu, pode vir destruir tudo que você construiu por um momento. Por um momento, às vezes, de uma decisão errada, né? Por um momento, eu falo assim, por um momento de prazeres momentâneos, né? Que prazeres às vezes você deixa de pensar realmente com racionalmente, né? E vai com a emoção e você acaba tomando decisões não assertivas, né? E que impactam num todo, né? Em todo o sistema. E então, assim, eu mandei essa mensagem e aí eu esperei, né? Ele retornar. Quando ele retornou para casa, eu falei, o que está acontecendo? Ah, então, até ele retornar, vocês não se falaram? Não, porque aí não me atendeu mais, a pessoa também não me atendeu mais e a gente não se falou mais. Né? E também porque você mandou mensagem, né? Já ficou entendido ali também, né? Então, quando retornou para casa, isso já havia passado quase 1 mês e meio, mais ou menos. Ah, foi bastante tempo. E aí, quando retornou para casa, eu falei, o que está acontecendo? Você saiu de casa me dizendo que iria descansar. E eu te apoiei 100%, porque eu vi que você estava sobrecarregado, estava sob estresse, e eu te apoiei 100% a descansar. Eu e os seus filhos ficamos aqui cuidando de tudo, passamos o fim de ano sozinhos, apoiando você para voltar melhor para casa. Porém, eu estou entendendo que não é isso. E aí foi quando ele trouxe a fala, eu estou indo embora de casa. Eu te falei que eu estava indo embora de casa. Ah, então aí nesse momento, quando ele voltou, ele trouxe a mesma fala que ele havia dito há 1 mês e meio atrás. Exato. E eu te falei que eu estava indo embora de casa. Eu falei, não, mas nossa última conversa é que você iria descansar. Isso. E não que ele estava indo embora. Você falou que iria descansar. Essa foi a última conversa. Entendi. Entendeu? Então, assim, aí não saiu de casa de imediato. Porém, a gente, já separou quartos, ele já foi para outro quarto. E aí, num belo dia, levantou, foi no guarda-roupa, pegou todas as roupas, colocou nas malas, 5 malas, colocou no elevador, desceu. Meus filhos estavam na sala de TV, colocou dentro do carro
Ele falou, eu não volto mais aqui, eu estou indo embora. Então, a Desceu decisão com foi tomada. 5 malas, com todas as roupas, limpou o guarda-roupa, colocou as malas todas dentro do carro, fechou a porta sem nem olhar para trás e falou, eu estou indo embora e não volto mais aqui. Eu estava parada no meio da sala, olhando a cena e pensando assim, meu Deus, que loucura é essa? Meu Deus, o que está acontecendo? Era a única palavra que brotava dentro de mim. Meu Deus, o que está acontecendo? Que loucura é essa? Esther, eu fico sem palavras. E assim, eu vi entrando dentro do carro, saindo de casa e realmente não voltou mais. Nunca mais. Eu não conseguia falar com ele, eu não conseguia contato. Não consegui entender exatamente o que estava acontecendo. Não consegui entender, porque saiu sem conversa nenhuma. E, assim, eu fiquei completamente em choque. Completamente em choque. Mandava mensagem, ligava, não tinha retorno. Eu não consigo imaginar o quão difícil deve ter sido essa situação. E assim, na minha cabeça foi assim, gente, o que está acontecendo? Sabe? Eu não conseguia entender. Sei, é como se você não fosse com você, né? Eu não conseguia compreender o que estava acontecendo. Não fazia sentido. E diante de tudo isso, também fico imaginando as crianças, né? Não, até então eles não sabiam nada. Mas eles viram ele saindo? Eles não viram. Não viram. E eu não mencionei nada, porque eu não estava entendendo a situação. Sim, não tinha como, não tinha nem o que falar. Né? Eu não estava entendendo, os meninos não viram e eu não falei para os meninos. Que bom que eles não viram. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. É mais leve, né? Então, assim, não é que é mais leve, foi necessário. Não, eu falo o fato deles não terem visto a cena. Porque assim, leve em nenhum momento vai ser leve. Em nenhum momento, mas eu falo deles visualizarem a cena, né, e eles ficarem totalmente sem entender e constrangidos. Quando eu percebi que ele estava com essa ação, eu já fechei a porta de onde eles estavam, para que eles realmente não vissem. Perfeito. Entendi. Eu falei, porque eles não vão entender essa ação, eles não vão entender o que está acontecendo, então eu fechei a porta. E no tempo que ele estava fora, os meninos realmente perguntavam, cadê o papai? E Você explicou, né? E eu falava, o papai saiu para descansar. Essa era a informação. E é exatamente isso que havia sido combinado. Eu, Esther, eu ainda não tinha entendido. Eu não recebi uma explicação do que estava acontecendo. Foi a conversa que vocês tiveram, foi o combinado Então feito. Eles perguntavam, mãe, cadê o papai? Porque isso já fazia meses. E aí eu falava, o papai saiu para descansar e logo ele volta. Sim. Era essa a conversa que os meninos tinham, inclusive a minha família. A minha família, né, começou a perceber a falta dele, que não estava no Natal, não estava no fim de ano. Começaram a ver fotos da família sem ele. E perguntava, cadê o fulano? Cadê o fulano? Eu falava, saiu para descansar. Essa foi a informação que eu passei por vários dias para muitas pessoas. Sim, afinal tinha sido porque o que ele saiu, não me deu notícia, não me deu informação, foi embora. Tipo assim, se vira aí. Sim. Né? E a informação que eu passava, até por respeito à pessoa dele, por respeito à minha própria família, era isso, porque eu não tinha algo concreto para falar. Não, Esther, e assim, de fato foi o que vocês combinaram, né? É o que havia sido conversado. Como você disse, a palavra tem muita força, e essa foi a palavra dita. Então, tudo bem, até aí estava tudo certo. Uma pessoa em esgotamento mental, extremamente cansada, dizendo, né, que estava ali naquela situação. Ok, vou me afastar de tudo, vou descansar, vou desconectar. Faz sentido, isso acontece. Isso é comum de acontecer, né, como você mesma disse. Então, até então, tudo bem, família, é isso que está acontecendo. Está descansando, está em repouso, voltará depois. Isso era a informação que eu tinha. Porém, quando ele voltou, eu já tinha percebido que o descanso não foi um descanso. Ele havia saído para estar com outra pessoa. Quando ele voltou para casa, mudou de quarto, ficou poucos dias, juntou as roupas, pôs na mala e foi embora, eu já havia entendido que isso tinha acontecido. Que todo aquele período ele não estava descansando, ele estava com alguém. Entendi. Entendeu? Porém, a informação concreta que eu tinha eu saí para descansar e foi isso que eu passei para minha família e para os meus filhos, porque até então ele não havia parado
para conversar comigo e falar tudo o que estava acontecendo. O que eu entendi foi o que o meu coração me avisou e o que eu fui atrás e eu compreendi. Foi uma compreensão minha. Mas até então, da boca dele, eu não tinha essa informação. Entendi. Então, o que eu passava para os meus filhos e para a família? Ele está esgotado, cansado e pediu um tempo para descansar. E é isso que ele está fazendo, está descansando. Entendi. Mas quando ele já saiu de casa com as malas no carro, eu, Esther, já havia entendido que ele estava com alguém. Porém, da boca dele, isso ainda não havia sido mencionado. Entendi. Foi uma conclusão que você chegou por meio de sinais, né, que haviam ocorrido. Pelas provas. Não foram sinais, provas. Foram provas, né? Então, assim, a ligação que você porém, recebeu. A conclusão foi toda minha. Eu não havia ouvido ainda da boca dele. Tá certo. Então, a informação que eu passei para a família e para os filhos é: ele está descansando. Esther, e aí depois que ele saiu, né, de fato, colocou as malas no carro, como que isso se desdobrou, né? O que você fez ali imediatamente após ele sair? Colocou no carro, saiu. E aí? Imediatamente após ele sair, aí eu entendi e falei, o caos está instalado. Aí você entendeu que aquela quando ele tempestade pegou chegou. todas as roupas, pegou tudo, colocou dentro do carro. Eu lembro direitinho ainda, eu parei no meio da sala, eu respirei, eu olhei para cima e falei, Senhor, o caos está instalado, a tempestade se levantou. Eu lembro que eu ainda mencionei em voz alta, falei, Senhor, a tempestade se levantou. Eu só peço ao Senhor graça para que eu saiba o que fazer. O que fazer diante disso? Porque nesse momento agora, eu não sei o que fazer. Não tem receita. Então, nesse fim de dia, era um meio de dia, assim. Nesse fim de dia, eu fiquei muito quieta. Os meninos estavam em casa, meus filhos. E eu fiquei o tempo inteiro, sabe quando você entra numa conversa interior com você introspectiva, né? Pensativa. Eu fiquei nessa conversa comigo o tempo todo. E assim, desesperada. Eu estava acho que eu nem consigo imaginar. desesperada, e eu pensava a todo momento assim, eu vou acordar desse pesadelo. Não, isso não está acontecendo, não é possível. Eu pensava assim, isso é um pesadelo e eu vou acordar desse pesadelo, isso não está acontecendo. Vai passar, né? E aí eu só fui vendo os dias passando, eu tentava ligar, tentava falar, não me atendia, não sabia onde ele estava. Não tinha notícias. Não tinha notícia. Ele ligava para as crianças e falava que estava descansando, não falava onde que estava, né? E então, assim, eu fui ficando desesperada. Aflita com tudo isso e não sabia o que fazer. Aí, de repente, ele apareceu, falou, eu aluguei um apartamento para mim, estou morando nesse apartamento. Sim. Deu notícias. Estou morando nesse apartamento, aluguei o apartamento, estou vivendo nesse apartamento. E aí, assim, nós havíamos acabado de conquistar a nossa casa dos sonhos, né? Que vocês tanto queriam, né? E aí eu falava, gente, que é isso? Que coisa esquisita, o que está acontecendo? Mais um sinal de que... O que está acontecendo? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu fui assim, entrando, sabe, num desespero. E eu falava, meu Deus, me dá uma luz, o que eu faço? Porque como assim? Saiu de casa, levou tudo, me largou aqui meus filhos, não conversa, não fala nada, alugou um apartamento. E aí, o que está acontecendo? Desmoronou, né, Esther? Sabe, eu fui vendo assim a minha vida... De um dia para o outro, começar as paredes a irem caindo. Sim. E eu num desespero sem fim, sem saber o que fazer. E aí teve um dia que eu liguei para ele, isso já tinha passado dias já. Eu não havia ainda comentado com ninguém da família. Eu falei, não tem como eu falar nada para ninguém, porque nem eu sei o que está acontecendo. Você nem tinha processado, você não tinha entendido, né? Assim, não, parece que não era com você, né? Você falou, eu vou acordar em alguma hora. Eu entendia que aquilo estava acontecendo ali comigo, na minha casa, porém, eu não tive informações o que levou a pessoa a fazer isso.
Então tinha ali uma lacuna, né, vaga, do entendimento. Como assim, da noite pro dia, você pega tudo e estou indo embora e não volto mais? Largou a família. Uma família de 18 anos, né, gente? Não eram 18 dias. Eram 18 anos. E tanta coisa, né, construída, então eu pensava assim, não, isso a qualquer momento, né, vai deixar de existir. Isso é uma loucura de momento e vai passar. Sabe? Tanto que eu pensava assim, eu não vou preocupar a minha família, nem a família dele, com uma informação dessa, nem os meus filhos. Porque essa loucura momentânea, isso vai passar. Vai passar, uma crise, né? Entendeu? Então, assim, eu poupei as pessoas ao redor, eu segurei essa bronca sozinha, e só Deus sabe o desespero que foi. Só Deus sabe as noites que eu passei em claro, ajoelhada, chorando. Até eu ter algum tipo de informação. Sim. Tanto que depois que minha família ficou sabendo, eles falaram, Esther, por qual motivo você segurou isso tanto tempo sozinha? E eu falei, eu não tinha como falar. Eu ia preocupar vocês sem ter algo concreto que nem eu sabia. Nem você tinha todas as informações na mão, né? Era um jogo aberto, né? E também você nem queria que fosse verdade, né, Esther? Acho que não queria acreditar, queria que aquilo passasse e se resolvesse. Nesse momento, eu já havia entendido que... Não tinha volta. Ali não tinha mais volta. Porém, eu precisava compreender o motivo da ação. Porque toda ação... Que é o que a gente falou que não teve um motivo antes, tem a intenção positiva, né? Por trás. É. Toda ação, por pior que ela pareça. É isso que a programação neurolinguística ensina. E qual era a motivação, né? Então, assim, eu não tinha entendido ainda o motivo. Então, eu não mencionei para minha família, eu não mencionei para ninguém. Você guardou muito tempo com você, eu né? Fiquei com aquilo, né, esperando ter uma resposta em oração com Deus, falando, Senhor, me ajuda, porque aqui agora é só o Senhor. E aí, um belo dia, eu liguei para ele e falei, olha, já tem dias que você saiu de casa e está morando em um apartamento, eu não sei nem por qual motivo que você está nesse apartamento, se a sua casa é aqui. A sua esposa está aqui, os seus filhos estão aqui. Você tomou a decisão de estar indo embora, porém nós não te mandamos embora. Eu ainda sou a sua esposa, eu me considero como tal, porque eu sou. Os seus filhos estão aqui e o mínimo que você pode fazer é vir aqui e nos explicar o que é, qual é o motivo por trás da sua ação, porque eu, sinceramente, eu não estou entendendo. E a dor que você está me causando, ela é pior do que a dor do dia que eu perdi o meu pai. Eu falei, eu estou para dar um infarto de tão desesperada que eu estou, porque eu não tenho informação, eu não sei nada, eu só sei que o pai dos meus filhos, o meu esposo, falou que está indo embora e foi. Eu falei, então assim, a dor que você me viu passar quando eu perdi o meu pai, o que você está fazendo comigo agora é 10 vezes maior. Você tem noção do que é isso? Isso eu falando com ele. Sim. Eu falei, você tem noção do que é a mãe dos seus filhos, a sua esposa, porque é isso que eu sou ainda. Sim. Você está fazendo passar? Foi quando eu toquei, acredito que eu toquei o coração dele, né? Sim. E ele falou, não, vamos conversar. Ah, sim. Foi aí que surgiu uma conversa, porém Entendi. Toda a ação antes, quando eu falo assim, gente, imagina que você dormiu e acordou no meio da tempestade invadindo o seu barco, a sua casa inteira, e você não soube nem o porquê, nem o motivo. Nem o porquê que aquilo começou a acontecer. Então foi isso, eu deitei de um jeito e acordei com tudo de perna pro ar. Isso foram meses, foram dias, eu nessa agonia, nesse desespero. Sem informação, sem saber o que estava acontecendo, já entendia que existia outra no meio da história, já entendia que o barco estava de ponta cabeça, porém, como assim? Ainda faltava, né? Faltavam informações. Foi 18 anos. Era uma aflição que ela não tinha fim, né? Assim, e aí no telefone ele pegou e falou assim, vamos sentar e conversar, realmente o que eu estou fazendo é desumano.
Porém, você vai compreender o monstro. Essas foram as palavras dele. Que você conviveu por 18 anos. Poxa. Eu vou te mostrar o monstro que eu sou e que você não sabia. E aí, nessa hora, eu já estava preparada para tudo. A única coisa que eu queria nesse momento era entender o que estava acontecendo, porque eu já estava em desespero tal, eu já tinha passado tanta agonia de falar, meu Deus, minha casa, meus filhos, o meu esposo, o pai dos meus filhos, Senhor, o que está acontecendo? Eu já estava num desespero tão grande que a única coisa que eu queria era assim, era ouvir dessa pessoa o que estava acontecendo. Você queria a informação para fechar ali o processo, né? Porque você não tinha informação. Dentro de mim eu precisava fechar as informações. O entendimento, né? Do que de fato motivou aquilo. E assim, Esther, qualquer pessoa teria necessidade disso. Né? É o mínimo, né? É o mínimo. É importante que você entenda o que está acontecendo, porque, como você disse, é uma família, né, que está por trás. Então, essa conversa, uma explicação, ela é fundamental. E aí, gente, assim, das minhas vivências né, vamos falar da fase adulta de 17, desde quando eu tinha 15 anos de idade, que a primeira decisão desafiadora que eu tomei foi do primeiro relacionamento, né, que eu achava que aquela teria sido a minha conversa mais difícil. Da vida, né? Até hoje, essa foi, assim, uma das conversas que eu posso dizer assim, ela arrancou meu coração do lugar, espremeu até sair a última gota de sangue. Desestabilizou tudo. Assim, espremeu mesmo. Imagina que você está pegando uma esponja e você está espremendo essa esponja até que ela saia a última gota e fique seca, até que ela como uma seque. ervilha. Nossa. Foi essa conversa. Que difícil, que pesado. E depois de ter espremido esse coração até sair a última gota, eu estou trazendo um drama para vocês aqui, para que vocês realmente compreendam o que foi essa conversa. Mas a gente entende, Esther, por tudo que você está compartilhando. Então, assim, até sair a última gota e aí abriu a mão e te entregou de volta aquele coração. Seco. E só falou assim, em palavras curtas, secas. Eu não sei o que você vai fazer com isso. Mas esse sou eu. E é isso que eu tenho para te dar. Poxa eu não sei como você vai fazer daqui para frente. Eu não sei com o que você vai trabalhar. Até então a Esther só havia trabalhado com o esposo. Sim. A Esther não tinha uma profissão, não tinha uma carreira, não tinha uma formação. E simplesmente assim, com um olhar frio, gelado, eu estava sim, dessa forma, em prantos. A mesma emoção que estava lá no dia está aqui agora. E ele olhando para mim, falou assim, eu não sei o que você vai fazer, como você vai trabalhar, o que você vai fazer, mas esse é o monstro, é o homem que você conviveu por 18 anos. Porque ali nessa conversa, que nós não tivemos ela em casa, nós fomos para um outro local, onde estava somente eu e ele. Você imagina que foi o puxar de um novelo. Eu peguei uma pontinha de um novelo e eu achei que só sairia um pedacinho assim, e o novelo desenrolou inteiro. Eu entendi ali que foram 18 anos de vida que eu não conheci realmente quem estava ao meu lado, que a pessoa que estava comigo todos os dias, que dormiu comigo, que acordou comigo, que conviveu comigo todos os dias, era outro ser humano.
E aí vocês vão se perguntar, Esther, mas será que você foi tão ingênua assim durante 18 anos? Você nunca percebeu nada, né? Não, eu não fui ingênua. Nós tivemos, como todo casal, né? Todo casamento tem contratempos, tem desentendimentos. Nós tivemos vários deles. Natural, né? Porém, nós sempre assentávamos, conversávamos. Ele expunha as coisas, eu achava que era tudo, porém eram parciais, era conforme convinha, né? E ali a gente resolvia, colocava uma pedra em cima, dava as mãos, falava, então vamos junto passar por cima disso, porque aqui tem um lar, tem uma família, vamos juntos. Seguir em frente. E eu sempre acreditei na palavra, né? Hoje, depois do desenvolvimento, depois que eu me desenvolvi com os treinamentos, eu entendo muito sobre comportamentos, atitudes, falam mais alto do que palavras. Porém, naquela época, lá atrás, a Esther não tinha essas ferramentas. Sim, então, eu acreditava muito no que eu ouvia. Uhum. Então, hoje, quando eu olho para trás e eu falo assim, se naquela época você tivesse os desenvolvimentos e tivesse percebido tal comportamento, você já teria entendido. Porque hoje eu olho para trás, não me faltaram sinais de quem ele era. Você teria visto de outra maneira, agido de outra forma, Exato, né, Esther? se eu tivesse os desenvolvimentos que eu tenho hoje. Esther, mas... Porém, naquela época, a Esther era uma menina cheia de crenças e valores e que confiava 100% no homem que ela tinha ao lado, gente. Mas você já deve ter pensado isso, mas Deus, de alguma forma, te protegeu, te blindou disso, né? Eu tenho uma fala para mim que assim, Cuidou. nada acontece por acaso e nada acontece fora do tempo que Deus predestinou. Exato. Então assim, ninguém passa pelas coisas sem que Deus tenha permitido aquilo. Exatamente. Né? Vocês vão se lembrar da convicção sobre o meu casamento, da oração, da resposta de Deus. Tudo isso para mim é muito claro. Não desacreditei, porque aí muita gente vai perguntar, mas e aí, como ficou a oração de Deus para você nessa hora? Eu sei qual foi a resposta de Deus para mim. Até porque o que aconteceu... Eu sei qual foi a minha oração, qual foi a resposta, e eu sei que Deus falou, é isso. Sim, e o que aconteceu foi uma ação, né, de um homem, né, de algo que dependia dele. Né? Então, assim, Deus, ele cuidou do seu casamento, ele cuidou de você. O tempo todo, né? Durante 18 anos, Deus esteve muito presente comigo. Né? E ele cuidou de você também depois do casamento, né? Terminar. E aí nessa conversa que finalizou dessa forma... Da parte do monstro, né, que você comentou. Esse o homem que você conviveu durante 18 anos e eu nunca havia mencionado para você isso. E eu estou mencionando agora, né? E essas palavras são as palavras dele. Eu nunca te falei quem eu era, eu nunca te falei tanta coisa igual eu estou falando agora. Porém, eu preciso te falar tudo isso agora. E aí foi o momento que ele contou tudo. E não é justo que você conviva com alguém como eu. Olha. O melhor que eu faço é ir embora, porque você não merece viver com alguém como eu. Você não merece viver com alguém como eu. Você não merece viver com alguém como eu e eu te deixo para você viver a sua vida livre. E aí eu lembro que eu chorava muito, eu falava assim, mas não é isso que eu quero. Sim, né? Você é a minha escolha. Exato. Você é a minha escolha, não é isso que eu quero. E então, assim, a gente finalizou essa conversa ali nesse dia. Só que aí não teve escolha, né, Esther? Aí eu a decisão já estava tomada. Eu falei assim, eu preciso de um tempo para digerir tudo isso. Eu não sei o que responder, eu não sei o que falar. Eu preciso de um tempo para digerir tudo e a gente volta a conversar. Não tenha nada já por definido. Depois, gente, de eu já ter ouvido coisas assim absurdas que eu jamais imaginaria que o ser humano que eu convivi, que eu acreditei por 18 anos, era tudo aquilo que estava me falando. Tanto que quando ele ia falando as coisas, eu falava assim, não, isso não é verdade.
Não é você. Não é verdade. Você está inventando isso para sair, porque você quer sair. E não, né? Vocês entendem a gravidade? E eu falava, isso não é verdade, não tem cabimento isso. E aí ele foi mostrando provas, foi trazendo confirmações para que eu acreditasse no ser humano que ele era, porque ele estava em tal agonia também. Aham. Eu imagino que ele também estava, né? Ele estava numa agonia difícil. tal, e eu falo assim, que esse movimento Deus fez acontecer para que ele chegasse nesse ponto do confessar tudo. Sim. Porque caso contrário, ele não teria feito isso. Porque eu havia orado antes de sair e falei, Senhor, o Senhor entra em cena. Seja o que tiver que acontecer, clareia, pelo menos me deixa entender o que está acontecendo. Uhum. Sim. Então, assim, ele falou tudo ali, trouxe provas, mostrou, é isso que está acontecendo, é isso. E depois de ter ouvido tudo isso, eu ainda mencionei, eu falei, não tenha essa conversa como encerrado, porque eu preciso digerir tudo que eu estou ouvindo. Eu estou muito assustada. Uhum. Sim. Eu estou em choque e eu não estou acreditando em tudo que eu estou ouvindo. E eu preciso de tempo. Eu preciso entender o que está acontecendo. Muita informação, né? Ali para então, assimilar. Então foi quando ele falou, ok. E depois disso, eu levantei. Eu lembro que eu ainda fiquei em pé, parada no meio da sala. Eu levantei, saí. Entrei no carro, fui embora para casa. E eu cheguei em casa, era como se eu estivesse assim no meio do nada. Parece que a minha alma estava fora do corpo. Vazio total. E aí eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? Como que eu nunca soube que essa pessoa era assim? E eu perguntava, Senhor, como assim? Como eu vivi tantos anos assim e agora? O que eu vou fazer? Fiquei digerindo tudo isso, sofrendo, preocupada. E aí, um belo dia, perguntei, chamei ele. Aí ele veio em casa, eu falei, não, vem, vamos conversar de novo sim. sobre isso, vamos entender, agora minha cabeça já está mais fresca, mas assim, eu preciso entender mais, eu preciso entender. Sim. E aí foi quando eu perguntei para ele, eu falei assim, tá, mas e aí agora? O que a gente vai fazer? Qual que é o próximo passo, né? O que a gente vai fazer agora? Porque assim, eu tô perdida. O que você quer que eu faça? Gente, eu cheguei a fazer essa pergunta. Sim, olha o tamanho da desestrutura, né? Assim, totalmente abalada. Assim. Eu cheguei a perguntar entende, assim, né, o que você quer que eu faça para que a gente reconstrua a nossa vida? Porque você tem noção que nós estamos falando de 18 anos, nós não estamos falando de 18 dias, nós estamos falando de filhos, nós estamos falando de uma vida inteira. Então, tudo bem que você me mostrou o monstro que você é e que você não quer mais continuar vivendo comigo porque eu não mereço isso, foram suas palavras. Porém, tem como a gente resolver isso se você falar que quer resolver. Você ainda pensou em retomar. Eu ainda quis resgatar ainda. Porque o que eu pensava? É o meu casamento. Sim, sua família. É o homem que eu escolhi para viver comigo. Exato. Vocês vão lembrar lá no primeiro episódio que ele foi o meu primeiro tudo. Sim, sim. Você contou pra gente. Foi a minha escolha para o casamento. Foi o homem que tirou minha virgindade. Sim. Foi o pai dos meus filhos. Ele foi a minha escolha para tudo. E eu escolhi por amor. Eu não escolhi por interesse ou por segundas intenções. Não. Eu escolhi por amor. Sim. Né? E por resposta de Deus. Sim. Então, quando eu me vi nisso tudo, chamei ele e falei, tem como? Lembra, são 18 anos. Tudo bem, tá tudo desorganizado, você se viu como um monstro, mas eu posso te ajudar se você falar que quer. Vamos reorganizar. Tem alguma coisa em mim que você queira que seja diferente, que eu mude, que eu faça diferente? O que é preciso ser feito? Nossa. Sabe? Quando você fala, tá, beleza, a parede desabou, caiu tudo, porém eu preciso ainda ver o que dá para ser feito. Porque é um império, é uma vida.
Sim. Não é 18 dias. É uma família. E vocês vão lembrar que o império desmoronou assim, sem aviso prévio. De uma hora para outra. E a gente pode entender o desenrolar dessa conversa no próximo episódio? O que ele te respondeu com essa pergunta? Podemos. Porque, gente, olha, tenso. A pergunta foi, o que podemos fazer? E o que eu preciso mudar? O que podemos fazer? O que precisamos mudar para que o nosso império não venha a ruir? Exato. E não é fácil, né? Eu tô aqui te ouvindo. Esse é um momento delicado, emocionante. Eu tô aqui sem palavras, segurando a minha emoção também. Acho que quem tá em casa assistindo, não tenho dúvidas que tá muito mexido. É uma história de amor e uma história difícil de amor. E assim, né? ela é uma história que não é só eu, Esther, que passo. Eu sei que aí do outro lado tem milhares de mulheres que estão ou que passaram a mesma situação. E assim como homens. Né? Um dos objetivos de você trazer a sua história, né? Para ajudar outras pessoas também, né? Esse é o objetivo, vocês vão entender no desenrolar da história o que é Esther, qual é o propósito da Esther e de Deus nesse testemunho. Né? Porque eu falo, não é a história, é o testemunho de vida. E como tudo se desenrolou, né? Então assim, no próximo episódio a gente vai contar qual foi essa resposta. Exato, a gente conta essa resposta, a Esther vai contar para nós. E como tudo foi andando depois de todos os acontecidos, ela tem ainda muito que contar pra gente. Gente, porque como se diz, o fio do novelo só começou. Ai, meu coração tá apertadinho aqui hoje. Eu tô aqui assim, olha a unha aqui. A unha tá assim, ó, porque é tenso, emoções gente. à flor da pele, né? E você que passou ou está passando por algo similar ou parecido ou até pior, porque, né? Pode acontecer, sempre né? tem alguém em pior situação que você. Exato. Aqui você vai ter ferramentas que vão te ajudar. A Esther vai compartilhar tudo conosco aqui, gente, de como ela lidou com isso, como as coisas se desenrolaram. Continuem aqui, assistam os episódios aqui no canal do YouTube, curtam o vídeo, compartilhem, contem essa história para outras pessoas que vocês entendam que possa fazer sentido, né, Esther? Que vai ajudar alguém, né? E é isso. Que é uma história difícil, porém uma história bonita. É uma história de superação. De superação. Né? É isso. É superação. Obrigada por estarem aqui conosco mais uma vez. Beijos, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente.